Hoje, a gente vai mergulhar num período de 300 anos de tirar o fôlego. Uma época em que uma fé que estava só começando foi testada contra todo o poder do Império Romano. É uma história de perseguição implacável, de uma resistência que parece inacreditável e de uma reviravolta que mudou o curso da história ocidental para sempre. Essas palavras são de Inácio de Antioquia, ditas enquanto ele estava a caminho da sua execução no Coliseu. Dá para sentir, né? Não tem medo aqui, mas um propósito que arde. Essa frase dá o tom exato do que a gente vai explorar. A mentalidade de pessoas que encaravam a morte não como uma derrota, mas como o triunfo final da sua fé. Mas como é que tudo isso começou? A perseguição nem sempre foi uma política oficial do Império. No início, acontecia uma coisa aqui, outra ali, só que isso mudou de um jeito drástico, com um dos imperadores mais infames da história. Como que um incêndio devastador leva à perseguição de uma minoria religiosa? Bem, para o imperador Nero, lá em 67 d.C., foi puro cálculo político. Com o povo furioso depois do grande incêndio de Roma, ele precisava de um bode expiatório. E claro, encontrou um alvo fácil, a crescente e ainda muito pouco compreendida comunidade cristã. O que realmente choca aqui é a criatividade sádica. Sabe, Nero não queria só matar. Ele queria fazer um espetáculo de horror. Cristãos eram transformados em tochas humanas para iluminar as festas dele à noite. A crueldade foi tão, mas tão extrema, que, segundo relatos, até cidadãos romanos, gente que já estava acostumada com a violência, sentiram pena. As ações de Nero acabaram criando um precedente terrível. Foi como se ele tivesse escrito um manual de instruções para os futuros imperadores. Quando as coisas derem errado, culpe os cristãos. E isso deu início a um ciclo que ia se repetir por séculos. Mas é bom entender que a perseguição não foi constante. Como a gente vê aqui nessa linha do tempo, ela vinha em ondas, explodindo sob diferentes imperadores ao longo de quase 250 anos. Cada um deles tinha suas próprias razões, mas o padrão, de culpar uma minoria por problemas maiores, bom, isso virou uma ferramenta política recorrente. E quais eram os pretextos? Ah, eram muitos. Acontecia um terremoto, culpa dos cristãos que irritaram os deuses. Eles se recusavam a participar dos rituais do Estado, o que era visto como traição política. É um caso clássico de demonização de um grupo. E ao espalhar rumores bizarros sobre as reuniões secretas deles, ficava muito mais fácil justificar o ódio. Agora, vamos sair um pouco dos palácios dos imperadores e descer para a areia do anfiteatro. Vamos focar no custo humano de todas essas políticas, através das histórias de algumas pessoas que foram preservadas no tempo. Esse é Policarpo, um líder da igreja muito respeitado com 86 anos de idade. Durante o reinado de Marco Aurélio, ele foi caçado. Quando os guardas finalmente o encontraram, em vez de resistir, ele ofereceu uma refeição a eles antes de ser levado. Um ato de calma, de dignidade, bem na cara da morte. No julgamento, o oficial romano tentou oferecer uma saída. Maldiga a Cristo e eu te liberto. A resposta de Policarpo se tornou uma das declarações de fé mais famosas da história. Nenhuma hesitação, só uma lealdade que não se abalava por nada. A história da execução dele virou uma lenda. É um relato quase sobrenatural, sabe? De chamas que não o consumiam, culminando na morte por espada, e o sangue dele teria apagado o fogo. Para os primeiros cristãos, essa história era muito mais que um relato de morte. Era um símbolo poderoso da fé triunfando sobre o poder destrutivo de Roma. E essa coragem não se limitava aos líderes idosos. Pense em Blandina, uma mulher descrita como fisicamente frágil, que suportou torturas tão, mas tão extremas que os próprios algozes dela se cansaram, ficaram maravilhados com a resistência dela. Isso mostra que a força vinha de todos os cantos da sociedade. Então, enquanto a perseguição acontecia à vista de todos, lá nas arenas, a fé cristã era nutrida em segredo num mundo escondido debaixo da própria cidade de Roma. Esse contraste era a realidade do dia a dia. Acima do solo, a violência brutal, o espetáculo público da arena. E, ao mesmo tempo, escondida debaixo da cidade, a adoração silenciosa e a comunidade unida nos túneis escuros das catacumbas. E a escala desse mundo subterrâneo é de tirar o fôlego. A gente está falando de uma estimativa de 1.000 quilômetros de galerias escavadas nas catacumbas de Roma. 1.000 quilômetros! Elas não eram só cemitérios. Eram refúgios, locais de encontro, eram o coração de uma comunidade que vivia sob ameaça constante. E o que é realmente interessante é o que as paredes desses túmulos contam pra gente. De um lado, você tem um epitáfio pagão que reflete desespero,
ou talvez indiferença diante da morte. Do outro, um epitáfio cristão, que fala de paz, de esperança. Essa comparação ilustra perfeitamente a diferença profunda de visão de mundo que alimentava a resiliência cristã. Agora a gente avança para o clímax dessa era. A tentativa final e mais brutal de acabar com o cristianismo, seguida por uma das reviravoltas mais improváveis da história. Bem no início do século IV, o imperador Diocleciano lançou o que ficou conhecido como a Grande Perseguição. Foi um esforço sistemático para apagar o cristianismo da face da terra. Igrejas foram demolidas, escrituras queimadas, líderes executados. Para muita gente parecia que era o fim. Mas aí, no meio de uma guerra civil pelo trono, um general chamado Constantino, na véspera de uma batalha decisiva, em 313 d.C., olhou para o céu. Segundo a tradição, ele viu uma cruz sobre o sol, com as palavras in hoc vinci, conquista por isto. Ele, então, ordenou que seus soldados pintassem o símbolo nos escudos. Eles venceram a batalha. Constantino se tornou imperador e a política romana em relação ao cristianismo mudou para sempre. E isso nos deixa com uma pergunta final e muito poderosa. Como uma fé, que era alvo de erradicação pelo Estado mais poderoso do mundo, não apenas sobreviveu, mas se tornou a religião oficial desse mesmíssimo Estado? A resposta está em algum lugar entre a tenacidade da fé de cada um, o poder das ideias e as reviravoltas, bem, imprevisíveis da própria história.